apresentar, desejo da minha pessoa apresentar um pouco para cada um sobre a matéria da Fazenda Pública em Juízo. Meu nome é Lucas, eu estou fazendo pós-graduação em advocacia na Fazenda Pública e meu Instagram é lucassallesadv. Caso vocês tenham desejo aí de entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou dar algum feedback, estou à disposição de vocês. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Bem, vamos fazer uma breve introdução, iniciando com a expressão Fazenda Pública. A expressão fazenda pública. Desde já, para aqueles que desejam, têm interesse em ter um caderno, fazer anotações, vocês fiquem à vontade. Vou buscar disponibilizar também um documento, como se fosse um resumo dessa aula, mas também você pode ir anotando conforme for avançando na aula. Bem, sobre a expressão Fazenda Pública. Sabemos que esse termo, essa expressão Fazenda Pública, ela é muito voltada, até então, para a área da administração pública que tem a gestão das finanças estatais. Então, primeiro ponto que nós podemos colocar aí, a primeira observação, é essa expressão voltada para a área da Fazenda Pública, para a área da administração pública, perdão aí também pela letra, estou buscando ainda melhorar a minha caligrafia nessa mesa digitalizadora, mas aos poucos a gente vai avançando. Para a área da administração pública, que mexe com a gestão das finanças estatais. Então, tem essa expressão voltada muito para a área da administração pública, voltada para a gestão das finanças estatais. Não é à toa, eu vou trazer para vocês aqui, possivelmente é importante citar, a terminologia que muitos conhecem, terminologia Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda. Então, é um órgão descentralizado responsável pela política econômica do Estado. Então, você vê, é uma consequência do que eu citei anteriormente. Então, nós podemos trazer aqui esses dois exemplos de terminologia, na qual é muito citada, e o objetivo dela é o quê? É gerir, tem a responsabilidade voltada aí para as políticas econômicas do Estado. Então, Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, Então, são terminologias que têm como objetivo o quê? Gerir a política econômica do Estado. Agora, o que é que vai acontecer? Bem, vai acontecer algo interessante. Com a constante citação, com o uso frequente desse termo,
fazenda, vai haver aí uma ampliação. Vai ser adotado aí um sentido mais lato desse termo, agora passando a traduzir para a atuação do Estado em juízo. Então, com o uso frequente, vai ser ampliado esse termo, passando a traduzir agora esse termo, ou podemos entender se passando também a ter um entendimento quando é citado esse termo, para o Estado em juízo. Então, vai ter esse entendimento. Né? Com uso frequente, ele vai ser ampliado. E, possivelmente, é claro que é possível designar uma pessoa jurídica de direito público como fazenda pública, mesmo que essa pessoa não esteja versando sobre um assunto estritamente fiscal ou financeiro. Então, antes, nós tínhamos essa concepção mais voltada para a área das finanças, fiscal. Porém, hoje é possível que seja voltado esse termo para um órgão, possivelmente, podemos dizer, né, citar assim como exemplo, um órgão da administração pública que estiver atuando em juízo, é possível designar esse termo para este órgão, fazenda pública em juízo. Então, mesmo que não verse sobre um assunto estritamente fiscal, ou financeiro, é possível designar ou citar esse termo fazenda pública. Então, não é mais necessário ser somente um assunto estritamente fiscal, mas se demandar qualquer outro assunto e estiver ali um órgão da administração pública, né, uma pessoa jurídica de direito, é possível designar esse termo fazenda pública, da fazenda pública em juízo. Aproveitando esse gancho, e eu quero trazer para vocês, a doutrina apresenta, e eu cheguei até a alguns momentos no início a confundir isso, e para vocês também não confundirem, palavras sinônimas. As palavras sinônimas do termo fazenda pública em juízo. Vamos lá. Vamos ver quais são as palavras que podemos utilizar. Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho mais. Pronto, para dar aqui. Bem, quais são as palavras que podemos utilizar que vai acabar sendo no mesmo sentido que fazenda pública em juízo? Bem, existe doutrina, como o exemplo do professor, bem conhecido, do professor Leonardo Carneiro da Cunha, ele coloca como título fazenda pública em juízo. Mas existem outros doutrinadores que colocam o termo poder público em juízo. Era um motivo de dúvida, né? Eu ficava me perguntando, será que ele, nessa doutrina, trata sobre os mesmos assuntos que o outro? Eu ficava naquela dúvida, mas
Ambos são palavras sinônimas. Então, poder público em juízo, ente público em juízo. O que mais? Podemos também citar aí como uma palavra sinônima, pessoa jurídica de direito público em juízo. Podemos citar também Estado em juízo. Enfim, ambas são palavras sinônimas. Se você fala em fazenda pública em juízo e outra pessoa citar poder público em juízo, são palavras sinônimas, têm o mesmo sentido. E agora nós adentramos aí, de forma mais específica, no conceito. Qual é o conceito apresentado pela doutrina para fazenda pública? O que significa, o que simboliza a fazenda pública? Bem, a fazenda pública é a personificação do Estado. Então, a fazenda pública é a personificação do Estado. É essa o termo utilizado pela doutrina para conceituar fazenda pública. Ou podemos colocar também uma representação, ou melhor, a apresentação do Estado. O Estado, estando ali algum ente que nós conhecemos, um órgão, ali está apresentado por aquele procurador, daquele órgão, daquele ente. E ele está sendo representado. Outros utilizam o termo presentado. Geralmente a doutrina, de forma majoritária, vai citar o termo presentado. Vou citar um exemplo para não ficar somente minhas palavras. Exemplo bem simples. Bem, imagine aí que Cris, vou botar aqui exemplo. Imagine aí que Cris, ele deseja aposentar o pai dele, Julius. Então, Cris entra na esfera administrativa, o INSS indefere. Aí ele vai, agora, ser necessário que ele demande uma ação judicial para poder aposentar o seu pai. Aí o que acontece? Cris, ele como pessoa física, ele vai contra o INSS, uma autarquia presente na administração indireta. Bem, então aqui o INSS, através do seu procurador federal, ele estará sendo a fazenda pública. Ele estará sendo a fazenda pública. Aí o INSS, como fazenda pública, ele vai ter aí as prerrogativas da fazenda pública. Vai ter aí as prerrogativas da fazenda pública. Por quê? Nós vamos ver melhor mais à frente, porque é uma pessoa jurídica de direito público, é presente na administração indireta, e por ser pessoa jurídica de direito público, pode ser considerado fazenda pública e possuirá as prerrogativas da fazenda pública. Então, resumindo, o que é que nós vimos até então? Fizemos uma breve introdução sobre a expressão muito voltada para a área da gestão das finanças estatais. Vimos terminologias conhecidas como Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, que tem o objetivo de ter a responsabilidade da gestão, da organização das políticas econômicas do Estado. E aí vamos observar que, com o uso frequente desse termo, ele vai ser ampliado, vai haver aí uma ampliação para traduzir agora a atuação do Estado em juízo. Vamos observar que também você pode ouvir esse termo fazenda pública, mesmo que na demanda judicial não esteja configurado
nenhum assunto estritamente fiscal ou financeiro. Apresentei para vocês algumas palavras sinônimas para que não haja confusão, caso ouvir de uma outra forma o termo fazenda pública, e o conceito apresentado pela doutrina. No próximo vídeo, no próximo bloco, estarei apresentando para vocês a organização adotada pela administração pública brasileira, em administração direta e indireta, e a fazenda pública aí nesse bolo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. Qualquer dúvida, já falei no meu Instagram, vocês podem entrar pelo próprio Instagram e vou buscar colocar um material de apoio para vocês aí embaixo, certo? Muito obrigado a todos e breve voltamos com o bloco número 2.